Jamil Chad, todas as tardes entre nós aqui na Band News FM. Hoje, Jamil, com uma notícia preocupante também, né? Porque a transparência deveria estar acima de qualquer coisa, né? E, ao que parece, visando as eleições ou com medo de alguma repercussão, já que estamos em ano eleitoral, o governo brasileiro tenta, de certa forma, abafar alguns alertas importantes internacionais a respeito do que acontece por aqui, não é, Jamil? Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Olha, eu só vou colocar num contexto antes de mais nada, Fábio. Eu estou aqui há 22 anos e nesta semana, pela primeira vez, em quatro ocasiões, o Brasil foi criticado, alertado, denunciado pelos mecanismos da ONU. Não por uma ONG, não por um grupo indígena, não por um grupo de oposição. Nós estamos falando da própria ONU, dos mecanismos, dos relatores, dos órgãos da ONU, que em quatro ocasiões, em 7 dias, fizeram alertas, críticas ou queixas em relação ao governo brasileiro. É um número que, sinceramente, eu nunca tinha visto. Bom, mas dito isso, qual é um dos pontos centrais? A eleição. E aí a gente já tratou justamente na semana passada, no começo da semana, como Michelle Bachelet, alta comissária de Direitos Humanos da ONU, usou basicamente o seu alerta global sobre as piores situações do mundo para incluir, sim, a questão eleitoral brasileira, soando um alerta. O que aconteceu hoje de novo, Fábio? Um relator da ONU, um outro relator da ONU que lida justamente com reuniões pacíficas, que é colocado desse jeito, associação pacífica, basicamente, que é a capacidade de você se reunir, ou seja, do Estado permitir que você possa fazer uma manifestação, que você possa reunir um grupo de oposição, qualquer coisa, qualquer ato de oposição, qualquer ato de protesto pacífico. Existe um relator, existe basicamente um mecanismo da ONU para garantir que isso possa acontecer. Porque, claro, nós temos aí China, Cuba e tantos outros países que proíbem qualquer tipo de manifestação. Então tem um relator. Agora, hoje ele vai na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU e, mais uma vez, alerta para a situação da eleição no Brasil. Segundo ele, a grande preocupação é que justamente aqueles grupos minoritários mais vulneráveis e aqueles candidatos desses grupos sejam alvos de violência. E aí ele faz um apelo para que justamente as autoridades brasileiras garantam a segurança de todos os candidatos e de todos os grupos dentro de uma eleição. É mais um alerta. E que faz o governo brasileiro? Toma a palavra, pede basicamente um direito de resposta e, Fábio, no lugar de dar garantias apenas ou indicar que, olha, estamos trabalhando para isso, de fato é um desafio para o país e nós estamos trabalhando para dizer isso, para garantir isso, no lugar de falar só isso, o governo vai lá e questiona justamente o profissionalismo do relator, dizendo que ele não, basicamente sugerindo que ele não foi profissional, porque afinal de contas ele está questionando algo inquestionável. E, na verdade, o governo brasileiro usa uma manobra dizendo, olha, esse relatório aí que você teria de fazer sobre o Brasil está programado só para 2023, então não venha falar disso agora. Claro, o relator pode, ele tem esse direito justamente de alertar, de fazer comentários sobre isso. Então, vejam que nós temos aí uma situação em que o governo brasileiro não responde às críticas, mas tenta justamente abafar, dizer que aquele relator não era profissional, que ele teria uma conduta, que foi a palavra utilizada, questionando basicamente a conduta do relator. Isso aconteceu hoje. Na terça-feira, quando o governo brasileiro também tomou a palavra na ONU, a Michelle Bachelet tinha pedido para que não haja nenhum tipo de interferência na eleição brasileira. E o governo brasileiro vai lá e diz o seguinte: de fato, nós estamos de acordo, não queremos nenhuma interferência. E aí, claro, um recado para ela e para a ONU: não venham comentar a eleição no Brasil. Então você vê que existe aí uma tentativa, um esforço do governo brasileiro de, no exterior, minar, abafar, silenciar qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de questão sobre as eleições. Lembrando que, a gente já viu isso acontecer aí nos últimos meses, o governo brasileiro vetou a ideia do Tribunal Superior Eleitoral de convidar a União Europeia para ser também monitor, fazer o monitoramento da eleição. A União Europeia queria ser, bom, o TSE queria convidar a União Europeia, o governo falou de jeito nenhum.
Pois é, não é, Jamil? E esse tipo de ação parece que faz parte do modus operandi do modus operandi do governo, né? Desse governo, né? Contestar conduta ou questionar condutas e trabalhos de fiscais e órgãos reguladores, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Não, e é muito parecido com o que a gente vê dentro do país, né? Sim, sim. Qualquer tipo de controle não é o controle que é questionado, não é o processo que é questionado, é o autor basicamente do questionamento, né? Vai lá buscar, inclusive, questões da vida pessoal daquela pessoa, daquele questionador, ou daquela. Você vê isso muito claramente nas redes sociais, né, Fábio? Como pessoas que estão ali para lidar com essa questão são, na verdade, atacados em termos pessoais, em termos de suas preferências, inclusive políticas, ideológicas, de gênero, etc. Então você vê ali que você tem, sim, eu diria, uma transferência e é feito de uma forma muito, eu diria sistemática. Uhum. Todos os que questionam são lá atacados não pelo trabalho que fazem, mas por quem são e, claro, pela sua conduta. Só para completar aqui, quando o governo brasileiro questionou o profissionalismo e a conduta do relator da ONU, o discurso foi muito parecido, mas muito parecido às piores ditaduras, que também tomam a palavra para dizer: senhor relator, não tem nada que ver aqui no meu país, Coreia do Norte, não tem nada que ver aqui no meu país, Venezuela. Pois é triste, preocupante. Jamil Chad, todas as tardes com a gente aqui entre nós. Hoje é sexta-feira, nos vemos na segunda, Jamil. Bom fim de semana para você, um abraço. Para você também, meu caro, bom fim de semana.